Olá, grandes alunos, estamos aqui em Ilhéus, na Bahia, para gravar mais uma aula de biologia para vocês. Essa aula vai ser sobre potencial biótico. Veja bem, o que é o potencial biótico? Potencial biótico representa o quanto a população de uma espécie pode crescer se ela for submetida a condições ideais. Imagine a população de uma determinada espécie. Ofereça a ela um mundo perfeito, com comida à vontade, clima sempre adequado, sem predador, sem parasita, sem competição, um mundo perfeito para uma determinada espécie. O quão rápido a sua população cresceria? Esse vai ser o potencial biótico dessa espécie. Observe o gráfico. Bem, pessoal, em primeiro lugar eu devo te avisar que esse gráfico foi construído com valores arbitrários. Eu não estou me baseando aqui em valores reais. Eu montei esse gráfico só para explicar melhor a vocês. Então vamos à explicação. Eu lhe disse que o potencial biótico é o quão rápido uma população cresce quando submetida a condições ideais. Então, veja só, eu estou comparando grosseiramente aqui o potencial biótico de 3 grupos de seres vivos: a mosca, o rato e o elefante. Observe que o potencial biótico do elefante, a curva de potencial biótico dele, cresce suavemente. Por quê? Porque um elefante demora 2 anos só de gravidez. Aí nasce um elefante, que vai demorar anos até atingir a idade adulta e poder chegar a vez dele ter filhos. Então, o elefante se reproduz vagarosamente. Por isso, a curva de potencial biótico do elefante cresce suavemente. É claro que no final dá uma arrancada, porque quanto mais elefantes houver, mais elefantes vão nascer. Mas dos 3 que estão aqui comparados, é o que tem o menor potencial biótico. É a população que cresce mais vagarosamente. Vamos pensar no rato. Ora, é claro que o potencial biótico do rato é maior do que o elefante. Por quê? Porque a gravidez de um rato é muito mais curta que a de um elefante. Porque um rato não tem só um filho, tem vários filhos. Porque um rato, quando nasce, não demora tanto tempo quanto o elefante para atingir a idade adulta e chegar a vez dele ter filhos. Então, óbvio, o potencial biótico do rato vai ser maior do que o do elefante. E a mosca? Bom, uma mosca nasce hoje e dentro de semanas ela tem filhos. E ela não tem um filho, ela tem dezenas deles. Então, dos 3, o potencial biótico da mosca vai ser o maior. Se você prestou atenção na explicação, você notou que o único fator que interfere no potencial biótico de uma espécie é a fisiologia dela mesma. Veja que quando eu comparei o potencial biótico da mosca, do rato e do elefante, o único fator que eu levei em consideração é como funciona o organismo dos 3. Quanto tempo leva a gravidez de cada um, quanto tempo demora para crescer, quantos filhos eles têm. Ou seja, o único fator que eu levei em consideração para definir o potencial biótico dos 3 foi a fisiologia deles mesmos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o ambiente não interfere no potencial biótico de uma espécie. Ah, como assim? Lembre-se de que potencial biótico é construído pensando em um mundo perfeito. Como é que seria um mundo perfeito para elefante? Com comida infinita, espaço infinito, clima sempre adequado, sem competição, sem predador, sem parasita. Meu filho, esse mundo é idealizado, não existe. Então, o ambiente, você parte do princípio que é perfeito. Se você está partindo do princípio que o ambiente é perfeito, então o potencial biótico não depende do ambiente. Depende de quê? Depende da fisiologia da própria espécie. De quantos filhos tem, de quanto tempo leva para crescer e só da fisiologia dela. O ambiente não interfere no potencial biótico. E como é que isso é cobrado no vestibular? Veja, tem muitas questões que colocam que uma determinada espécie foi transferida de um ambiente para outro. Por exemplo, pegou-se uma espécie da África e trouxe para o Brasil. Digamos que aqui no Brasil essa espécie tenha se multiplicado muito, exageradamente. Ela se reproduziu muito mais rápido no Brasil do que na África. Fatalmente, ao contar essa história no enunciado, vai aparecer uma alternativa na questão dizendo que o potencial biótico dessa espécie no Brasil é maior do que o potencial biótico dela na África. Tá certo uma coisa dessa? Não está. Por que não está? Porque o ambiente não interfere no potencial biótico. O potencial biótico dessa espécie na África vai ser igual ao potencial biótico dela no Brasil ou em qualquer lugar, porque potencial biótico é algo idealizado, imaginando-se um mundo perfeito e não um mundo real.
Então, quando você transfere uma espécie de um lugar para o outro, o potencial biótico dela continua rigorosamente o mesmo, porque a fisiologia dela continua rigorosamente a mesma. Tudo bem, mas se o potencial biótico da espécie na África é igual ao do Brasil, por que no Brasil a população cresceu mais rápido? Vamos dar uma analisada nesse gráfico. Aqui nós teríamos a curva do potencial biótico da espécie. Veja que ela é bastante acentuada e tende ao infinito. Mas tem outro problema que você precisa saber. Nenhuma espécie expressa o seu potencial biótico em 100%. E o motivo é simples. Nenhuma espécie expressa o seu potencial biótico em 100% porque não existe um mundo perfeito. Então essa curva é uma projeção feita em computador com base na fisiologia da espécie. Mas no mundo real não é assim que a população cresce. No mundo real ela cresce conforme essa curva aqui, olha. Veja que é uma curva mais suave e que não vai ao infinito. Chega um ponto que a população para de crescer. Por quê? Devido à capacidade limite do meio, que está aqui. O que é a capacidade limite do meio? Entenda, o ambiente não tem condições de suportar uma quantidade infinita de indivíduos. Chega um ponto que falta comida, falta espaço, a competição se torna acentuada demais e a população para de crescer. Então, no crescimento real, a curva é mais suave e tem um limite. O potencial biótico, como é algo projetado em computador, vai crescendo infinitamente. Todo esse espaço que você está vendo aqui, entre a curva do potencial biótico e a curva do crescimento real da população, é o que nós chamamos de resistência do meio. Então, esse espaço todo aqui é a resistência do meio. O que é a resistência do meio? Na resistência do meio é que você vai encontrar a predação, a competição, a falta de comida, a falta de espaço, o parasitismo. Enfim, aqui na resistência do meio estão todos os fatores que impedem que a curva de crescimento real se iguale à curva do potencial biótico. Todos esses aspectos impedem essa união das duas. Então, voltando, por que essa espécie cresceu, a população dela cresceu mais rápida no Brasil do que na África? Porque a resistência do meio no Brasil pode ser menor do que na África. Entenda, o potencial biótico é o mesmo no Brasil e na África, mas a resistência do meio pode ser menor no Brasil. Se a resistência do meio for menor no Brasil, a curva de crescimento real vai se aproximar da de potencial biótico. Veja que se aproximar, igualar nunca, porque nenhuma espécie expressa o seu potencial biótico em 100%. Então, se aqui no Brasil, por exemplo, não houver predadores para aquela espécie, se aqui no Brasil não houver parasitas para aquela espécie, a resistência ambiental no Brasil vai ser menor e aí o crescimento real da população vai ficar mais acentuado. Fechando o nosso assunto, então. O potencial biótico só depende da fisiologia da própria espécie. Nenhuma espécie expressa 100% do seu potencial biótico, porque não existe um mundo perfeito. E como o potencial só depende da fisiologia da espécie, se nós transferirmos uma espécie de um local para outro, o potencial biótico dela continuará absolutamente o mesmo. Pessoal, até a nossa próxima aula.